Obrigado aí pela presença. Vamos lá. Bom, o trabalho fala aqui de revendo antigos valores e abrindo espaço para a construção de novas histórias, né? Nesse caso, eu vou começar falando assim, várias podem ser as razões para a pessoa ficar travada ali, presa com antigos valores e não conseguir dar um passo adiante, não conseguir fazer coisas novas. Tá? Algumas razões, por exemplo, né, assim, medo do desconhecido, de como as coisas vão funcionar, de como vai ser. Às vezes ela não consegue se enxergar nessa nova situação, nessa nova proposta, seja lá o que for. Enfim, inúmeras podem ser as razões. Mas aqui eu vou pedir para vocês prestarem atenção que, assim, toda e qualquer situação, ela, de alguma maneira, ela esbarra na introjeção. Tá? Ela passa por uma introjeção. A introjeção de que eu não sou capaz, a introjeção de que não dá para ser, a introjeção de que eu tenho que ser bom demais, seja lá, enfim, não vem ao caso necessariamente especificar. Tá? E aí, falando da introjeção, né, vou tentar aqui trazer para vocês, não sei se todos são terapeutas, né? Então, todos são gestalt terapeutas, melhor dizendo, então vou tentar trazer um pouquinho para vocês aqui. Né? O que é? A introjeção é como diria o Peltz, né, um mecanismo neurótico em que a pessoa ela ingere, digamos assim, né, ela se apropria de uma informação, de uma fala, de alguma coisa que ela percebeu, presenciou ali, que ela viveu, e que ela se apropria dessa informação, mas sem colocar algo crítico seu ali, sem passar pelo filtro dela, sem passar pelo seu filtro ali do que, se aquilo está bom, de como aquilo funciona para ela. Né? Então, assim, ela não consegue fazer uma coisa que inclusive acontece no nosso próprio processo de digestão, né? Que é você poder assimilar as coisas que são interessantes, que são boas para você, e descartar, né, aquilo que não serve. Quando acontece a introjeção, a pessoa fica com tudo, sendo correta, sendo coerente ou não para ela. Dessa maneira, ela acaba se apropriando de coisas que, sei lá, talvez até naquele momento possa fazer algum sentido, mas que, assim, depois, muito provavelmente em outra situação, não vai fazer. Né? E aí eu preciso falar, quando eu falo isso de que, agora talvez faça algum sentido, lá para frente talvez não faça, eu preciso lembrar em especial das crianças. Né? E aí, né, Lucas e Rafael, né, vocês foram muito felizes lá na fala de vocês, no trabalho de vocês. Sim, a criança ela vai se desenvolvendo a partir da relação, em especial, com os seus pais. Né? E ela recebe deles ali amor, carinho, informações, ou falta de cuidado, enfim, falta de amor, seja lá o que for. Mas para a criança, e aí eu posso falar assim, em especial a mãe, que é aquela pessoa que, assim, que nutre, que está junto, que dá banho, que cuida, que ensina para ela o que é certo, o que é errado. Gente, a mamãe sabe, a mamãe me ama. A mamãe é aquela que, né, eu tenho que confiar. O pai, um tanto também. Mas, assim, e aí quando essa pessoa, né, essa mãe, esse pai, chega e traz uma informação que pode até não fazer sentido para a criança, né, ela se coloca em dúvida. E ela acaba apostando as fichas dela normalmente no que está chegando da mãe e do pai. Né? Então, você tem que comer isso, porque isso vai fazer bem para a sua saúde. Cara, mas a criança não gosta.
A injeção não dói. Pô, não dói? Aí, quem já tomou a vacina sabe, né? Então, é para o seu bem. Será? Será que é assim que a criança percebe? Né? Então, assim, no final das contas, se esse é um processo que começa a se repetir, se repetir, se repetir, da criança começar a introjetar, 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 isso pode se tornar um mecanismo neurótico, né? E que a criança, inclusive, quando vai se estendendo pela fase adolescente, adulta, ela vai repetindo esse jeito de ser, essa forma de estar no mundo. E isso pode trazer algumas consequências. Por quê? Bom, se o pai e a mãe passam para a gente informações, valores, crenças, coisas que são muito importantes para a gente e que a gente toma como verdade, a gente vai acabar, de alguma maneira, levando isso para as nossas relações, para as outras relações. Né? Então, assim, uma pessoa... Né, até a Tina e a Paulinha deram um bom exemplo disso, né, de introjeção, né, e que falava de confluência também, né, Tina? Num caso clínico de vocês, né, vocês comentaram lá que na vida familiar da cliente, a família era todo mundo junto e misturado ali. Né? Todo mundo... eles faziam tudo uns pelos outros e tinha uma coisa ali da menina levar isso para as outras relações dela, né? Dela, inclusive no trabalho, ela fazia o dela e fazia dos colegas, né? E, óbvio, ficava exausta, sem tempo, sem outras possibilidades. Então, assim, essa questão da introjeção, né, que leva a pessoa a ter esse movimento repetitivo, e aí, dependendo dos valores que foram trazidos com a pessoa, isso pode vir a começar a atrapalhar a sua vida no futuro. Talvez ela nem perceba, tá? É bem comum, por sinal, tá? E aí, aproveitando uma frase da Eliane, né? Vou catando um pouquinho de cada aqui, tá, gente? Aproveitando uma frase que a Eliane fala, e fala com uma sabedoria que só ela, né? A pessoa faz como faz, né? E é isso. A pessoa faz como faz. Ela tem... vem daí também. A pessoa tem essa coisa, esse movimento dela de repetir uma forma de ser no mundo que talvez já tenha até funcionado em outro momento. Seja para ter sido aceita pela família, seja pelo que for. Mas ela continua fazendo da mesma forma. E, óbvio, como as relações são outras, como as pessoas são outras, como as situações são outras, nem sempre ela vai ter o mesmo resultado. E aí começa o problema, né? Vem as frustrações, vem os incômodos. Essa talvez seja a palavra que a gente mais escuta no consultório, né? Estou sentindo um incômodo. Que incômodo é esse? Né? É um incômodo. Tá, mas... E aí? Esse incômodo, às vezes, pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, pode ser, enfim. E a pessoa não sabe dizer, ela simplesmente fala, é um incômodo. Né? E aí, quando a pessoa chega lá no consultório, com esse jeito dela de fazer, de repetir as coisas, e traz para a gente esse incômodo, faz parte do nosso trabalho como terapeuta? Bom, primeiro, acolher, claro, né? E buscar ajudar a pessoa da melhor maneira possível a ampliar a consciência dela, né? Para que ela possa se dar conta não só de que incômodo é esse, mas como esse incômodo afeta a vida dela. Em alguns momentos, né, e aí voltando lá no Lucas e no Rafael, em alguns momentos, pode ser super positivo, né? Mas ela normalmente vai reparar na parte que não está legal. Né? Inclusive, foi muito legal, tá, gente? Obrigado mesmo, porque assim, eu achei muito bacana aquele trabalho de vocês. E aí, assim,
ajudar a pessoa a ampliar a consciência dela, a chegar, né, a conseguir ter uma awareness, né, uma consciência mais ampla desse processo dela, é o que a gente está buscando ali. Nós não temos fórmulas mágicas, nós não temos nada assim, nenhum pó de pirim-pim-pim ali que vai resolver a situação. Né? O que a gente pode fazer é estar buscando ajudar a pessoa a olhar mais para si, a ampliar esse olhar e poder assim chegar nessa ampliação de consciência também. E como se faz isso, né? Poxa, é tão fácil, né? Não, não é. Não é. Né? Então, como eu disse, né, acolher a pessoa não é simplesmente estar ali e passar a mão na cabeça. Né, gente? O que a gente fala de acolher a pessoa é a gente buscar poder ter com essa pessoa uma relação de contato genuíno. Né? Ter uma relação de contato com a pessoa, isso fala, assim, primeiro, que ambas têm que estar disponíveis para esse contato. Né? E que você possa estar ali investido realmente, o terapeuta está investido ali com o seu cliente para dar primeiro esse suporte para a pessoa, para que ela possa, pouco a pouco, poder buscar nela o autossuporte. Já que até então ela estava só com incômodo, era o que ela reconhecia. E ela não estava dando conta de resolver as questões. Né? Então, assim, quando eu falo de ajudar a pessoa a dar-se conta, né, a entender a maneira como ela faz, a entender, a compreender, melhor dizendo, a maneira como ela faz, a maneira como ela se coloca e tudo mais, a gente entra na teoria paradoxal da mudança, né, que é um conceito um tanto quanto, assim, às vezes um pouco difícil de entender, né, que ele é paradoxal mesmo, né, que ele fala o seguinte, a pessoa, para poder mudar, ela precisa entender e perceber a forma como ela é, como ela está, e ela precisa ser quem ela é. Não apenas sair forçando a barra para mudar. Porque assim, se você não sabe como você faz, se você não sabe como você se coloca, como você está no mundo, o que você vai fazer de diferente? Se só existisse o branco, não seria branco, seria o que é. Né? Então, assim, você precisa primeiro entender como você faz, como você se coloca, como você é, para aí você poder ter uma outra possibilidade, ou enxergar outras possibilidades. Né? E aí, voltando no trabalho que o Lucas e o Rafael fizeram, que foi muito bacana no sentido de assim, lista aí o que vocês, as características negativas de vocês. Esse pode ser 1, 2 trabalhos, tá? As pessoas poderem olhar e falar, cara, isso é ruim, isso é assim, eu sou como é que é, apressada, eu sou intransigente, eu sou agressiva, eu sou não sei o quê. Enfim, cada um deu lá a sua, né, enfim, sem citar nomes aqui, porque eu não posso mesmo, mas a pessoa podendo reconhecer essa maneira que ela faz é o primeiro passo. E aí vem uma coisa brilhante que eles fizeram, né? Que foi assim, gente, beleza, agora, qual foi o termo? Dignifica, né, Rafa? Foi dignifica? Dignifica essa dificuldade sua, esse problema seu. Gente, e foi tão bonito de poder ver a carinha das pessoas, assim, as carinhas deles ali. Gente, mas isso funciona para mim também. Nossa, olha que legal, isso me ajuda a fazer de tal maneira, ou me impulsiona a tal coisa. E é isso, sabe? Passa um pouco por aí. Né? E aí, voltando para falar da teoria paradoxal, o ser humano ele tem 2 aspectos que a gente precisa levar em consideração. Tá? O primeiro é que assim, nós vivemos a partir de uma manutenção e a partir da mudança. Sem dúvidas, a mudança é o principal.
é o que faz a vida seguir em frente, é o que faz a gente evoluir. Né? A mudança, falando um pouquinho de teoria organísmica, é o que nos ajuda a nos equilibrarmos, organismicamente falando. E essa é a intenção primeira, tá? A intenção primordial do organismo, que é se autorregular, é se voltar ao seu equilíbrio. Né? E não adianta você ficar fazendo sempre da mesma forma, porque as situações são diferentes, você não vai conseguir. As relações são outras, as possibilidades que você tem são outras, então, assim, vai ter hora que você não vai ter mesmo como fazer igual. Né? E aí a pessoa fica, assim, ela vai ficar com uma situação inacabada, que pode ficar sendo acumulada, né? Lembrando lá, por exemplo, da história da introjeção que eu falei, que a pessoa vem repetindo, né? E não vai conseguir se equilibrar. Enfim. Então, mas, poxa, você falou que precisa também de manutenção. Sim, precisa. Precisa pelo seguinte. Lembra lá da criança? A criança, quando nasce, ela recebe toda uma carga, não só genética, mas também de valores. E é isso que permite com que ela faça parte daquela família. É isso que permite que ela cresça podendo ter uma base. Pouco a pouco, e aí, em algumas idades ali na infância, mas em especial na adolescência, é quando a diferenciação começa. E aí é uma luta, né? Meu filho é rebelde, é a fase da rebeldia, a adolescência. Gente, nem é. É só um momento em que a pessoa está buscando ser ela mesma. Ela está buscando se conhecer. Mas como é que ela pode ser ela mesma se ela não experimentar o novo? Se ela não puder fazer nada diferente daquilo que ela sempre fez? Então, assim, acho que esse exemplo, de alguma maneira, isso que eu acabei de falar, já ilustra bastante tanto a importância da manutenção quanto da mudança. A manutenção a gente pode entender como ajustamento conservativo, tá, gente? E a manutenção. E a mudança, ela é feita a partir de ajustamentos criativos. Então, vamos lá, ajustamento criativo. Ajustamento criativo é todo o processo que você faz no sentido de buscar se ajustar àquela questão de momento e de uma forma criativa, porque, como eu falei, se você fizer da mesma forma, não vai ter nada de novo. Não vai ter nada nada vai ser agregado à pessoa, à vida da pessoa. Então, ela precisa se ajustar de uma forma criativa, né, trazendo realmente esse quê da criatividade para poder, inclusive, selecionar aquilo que é válido para ela e aquilo que não é válido para ela. Aquilo que ela pode fazer da melhor maneira possível para fechar aquela figura, aquela gestalt que está aberta, né? Ou seja, aquela necessidade de momento. Ela sempre vai conseguir? Olha, nem sempre. Nem sempre, nem sempre ela vai resolver 100%. Tá? Mas, assim, como foi uma forma criativa, como foi uma busca que a pessoa entendeu ser a melhor possível, aquilo ali já vai agregar alguma coisa, nem que seja um novo conhecimento, nem que seja uma nova forma de ser. E aí, se não fechou totalmente essa gestalt dela que ficou aberta, ela pode tentar mais para frente, numa outra situação, num outro momento, enfim, seja lá como for. E aí, assim, quando a gente fala isso para o cliente, né, a gente busca trazer o cliente para olhar para si, né, tem algumas características aí que eu preciso ressaltar aqui, tá? Bom, a primeira, e talvez uma das mais importantes, é que ele permaneça no agora. É como ele se percebe agora. O que já aconteceu, não tem mais como voltar e mudar. Já aconteceu. Mas a pessoa, a partir naquele momento em que ela está trazendo a história, em que ela está falando, sei lá, do incômodo lá, né, que a gente estava falando antes aqui,
de alguma maneira, é ali que está a energia. E é nessa energia que a gente precisa trabalhar. É essa energia que a pessoa precisa perceber. Então, assim, o ficar no aqui e agora é fundamental. O acolhimento é importante? Super. O estar em contato com a pessoa é importante? Super. Mas se ela ficar falando do passado, do passado, do passado, do passado, do passado, e o terapeuta não for capaz de... Mas como você se percebe nesse momento, por exemplo, né? A pessoa vai continuar no passado. Ou se ela estiver falando alguma coisa muito lá da frente, né? Estiver falando de uma ansiedade, mas assim, porque eu não sei como é que vai ser, que não sei o que lá, né? Ela vai estar perdida lá na frente e não vai fazer nada agora. Então, assim, é importante você ficar com o agora. Né? Eu dei até o exemplo aqui, né, Eliane, que eu não assisti a sua palestra, porque eu achei que não ia ser legal para mim. Eu não estava legal para poder entrar numa palestra de luto. Eu fiquei no agora. Eu falei, cara, eu vou me preservar. Sabe? Eu não tinha a menor ideia, de verdade, do que ia acontecer. Não tinha. Não tem bola de cristal. Viajo muito. A Eliane sabe bem disso. Viajo bastante. Então, assim, até para evitar ficar viajando nessas minhas loucuras de vez em quando, né, que acontece, até com alguma frequência, eu falei, cara, fica aqui. Fica com você. Fui, tomei um banho com calma, fiz um exercício de respiração, peguei aqui meu textinho e fui ficando aqui comigo. E, gente, me deu uma paz, mas me trouxe uma paz que, assim, eu estava muito tranquilo na hora que eu sentei aqui. Só na hora que eu liguei, que o Eduardo perguntou, como é que você está? Eu falei, um pouquinho ansioso. Mas, assim, se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu acho que eu ia estar arrancando os poucos cabelos que me restam. Então, assim, ficar no agora. Só que eu sou trabalhado já tem muitos anos. Né? Além de já ter estudado a teoria, eu tenho uma terapeuta que me puxa o tempo inteiro. Né? Obrigado. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, assim, poder trabalhar com o cliente e trazê-lo para o agora, para como ele se percebe, é o que vai ajudá-lo, inclusive, a poder buscar em si as ferramentas, as opções, aquilo que ele pode fazer a partir de agora. Né? Então, assim, vou trazer um exemplo de um caso clínico meu, né, de uma cliente que eu atendo já há algum tempo. Ela é uma senhora, né, hoje ela está com 60 anos, e ela teve uma vida um tanto quanto difícil. Né? Os pais dela eram pessoas muito broncas. A mãe, inclusive, analfabeta, enfim, filha de escravo. Uma situação bem complicada. O pai posto para fora muito cedo, posto para fora de casa, na verdade, não só o pai, todos os filhos do casal lá foram postos para fora muito cedo. Os homens, quando faziam 14 anos, tinham que sair de casa para trabalhar. E o cara morou na rua, inclusive, né, para poder dar conta. Né? E esse casal teve 3 filhos, a minha cliente é a mais velha. E não tinha diálogo. Tinha porrada. Mesmo, porrada. Muita porrada. E a minha cliente, eu não vou nem entrar no mérito dos irmãos, tá? Vou falar só da cliente. A minha cliente, ela cresceu ouvindo uma frase da mãe que era a seguinte: toda vez que a mãe batia nela e nos irmãos, a mãe falava assim: eu faço isso para ajudar vocês, eu faço isso para vocês serem boas pessoas, eu faço isso porque eu amo vocês. A mãe, inclusive, teve irmão que foi preso, etc. e tal. Então, assim, ela tinha uma coisa ali de criar os filhos de uma forma muito correta, para que eles fossem pessoas muito corretas. E aí a minha cliente ficou com essa fala, que eu bato, mas é porque eu amo.
Pois é, a minha cliente, quando era criança, assim como todas as crianças, ainda não estão, ela não estava muito preparada, né, para entender aquilo. Ela era só uma criança. Ela ainda não tinha um desenvolvimento emocional, cognitivo, ela não tinha vivência, né? Não tinha tempo de vida suficiente, experiências suficientes para poder entender o que a mãe estava querendo fazer ali ou querendo dizer ali. E a minha cliente cresceu com a seguinte máxima, com o seguinte valor: para amar, eu tenho que sofrer. E aí a fala dela nas sessões era: é igual a filme. Amor só é amor quando a gente sofre. Será? Será que amor só é amor quando a gente sofre? Será que a gente precisa sofrer tanto? Apanhar tanto? Será que tem que ser tão ruim assim? Eu escutava ela falando assim, eu estava ali com ela, e aquilo me doía tanto. E eu falo, gente, eu entendo a lógica da mãe, de falar que é para que a criança. Eu entendo, não é a lógica, é a intenção da mãe. Mas, gente, justificar bater numa criança porque isso é amar, é matar o amor. Bom, opinião pessoal, tá? Deixando bem claro. Isso não está em livro, não. Isso é opinião pessoal. Vamos lá. E aí? E trabalho isso com ela? E aí, casou muito cedo. Casou muito cedo porque ela queria sair de casa. Ela precisava sair daquele inferno que era a vida dela, na família dela. E óbvio, né? Casou de qualquer jeito. Casou com um cara que deu o quê para ela? Deu tudo, menos amor. Deu 2 filhos, que são os diamantes da vida dela. São os amores da vida dela. Mas até nisso era complicado, porque assim, ela tinha uma relação diferente com os filhos, porque ela não queria que os filhos passassem pelo que ela passou, mas ao mesmo tempo ela ficava na dúvida do que ela tinha que fazer com esses filhos para provar que amava. Porque afinal de contas ela tinha que fazer os filhos sofrerem, né? Para eles entenderem o que era amor. Olha que viagem, né? Mas ela não conseguiu. Ela não conseguia fazer dessa forma. Ela era uma pessoa que assim cobrava, mas ela não batia. Isso é uma coisa que assim, eu bato palmas para ela, ela nunca encostou a mão nos filhos. Ela cobrava, botava de castigo, chamava atenção, mas ela não batia nas crianças. Hoje já são adultos, né? Só que assim, nessa relação, ela continuava sofrendo muito. Né? E ela não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Se vitimizava o tempo todo, né? Até porque, assim, não, eu tenho que sofrer. Não, isso... E aí ela ajudava os filhos com algumas coisas que ela acabou até atrapalhando um pouco, né? Mimando um pouco os filhos. Mas, assim, embora chamasse atenção, ela acabou mimando um pouco esses filhos e quem sofria era ela. Ou seja, ela continuou, de alguma forma, vivendo aquela história lá que ela vivia desde criança, desde a infância. E aí poder chamar a atenção dela, estar com ela ali, poder trazer para ela uma nova forma de relação que não tinha nada a ver com aquela que os pais tinham dado para ela, nem que os filhos, por dificuldades também, né, da própria criação, não conseguiram dar para ela da maneira que ela esperava, poder estar ali genuinamente em contato com ela, acolhendo o que ela trazia, mas o tempo inteiro trazendo ela para agora, o tempo inteiro pedindo que ela olhasse para si. E como aquelas histórias todas que ela me trazia tocavam ela,
começou... Isso é uma coisa que, assim, gente, isso leva tempo. Né? Mais uma das frases da Eliane, né? É limar prego, é secar gelo. Demorou. Demorou. E eu ali do lado dela. Aos poucos ela foi começando a entender que aquilo que a mãe e o pai faziam não era amor. E aí eu comecei a trazer para ela também, né? Mas assim, se amor é sofrer, é só isso mesmo? Será que não tem outras formas de amar? Será que não tem outros atributos no amor? E aí ela começou a olhar para isso também e a começar a experimentar isso. Mas assim, gente, pouco a pouco, mas muito pouco a pouco. Não vou nem dizer que era passo após passo, era, sei lá, um dedinho após um dedinho. De tão devagar que foi. Mas assim, era muito difícil para ela. Não dava para acelerar o processo dela. E isso é outra coisa que é super importante quando a gente está no nosso consultório. Não querer colocar a nossa expectativa, o nosso tempo no nosso cliente. Não querer dar um pé na bunda e falar, vai. Porque se ele for, ele vai fazer merda. Desculpa o termo, mas ele vai fazer merda. Não tem jeito. Ele não está pronto. É no tempo dele. Bom, pouco a pouco ela foi prestando atenção em si. Gente, a coisa mais linda que eu vejo nessa moça hoje, eu chamo de moça, né? Mas, enfim, já é uma senhora, é a raiva que vem dela. No início ela morria de medo da raiva. Mas ela morria de medo da raiva. Porque a raiva não é bonita, porque a raiva não é isso, a raiva não é aquilo. E hoje ela consegue aceitar a raiva dela como algo que move ela. Move ela a falar não para a irmã, move ela a falar não para a mãe. Move ela a cobrar a pessoa que está devendo ela. Move ela, inclusive, a poder chegar e falar assim, Rodrigo, hoje eu tenho um outro compromisso, me chamaram para uma outra coisa e eu vou abrir mão da sessão, tudo bem? Eu perguntei tudo bem, mas não é tudo bem. Eu não vou, tá? Semana que vem a gente faz. Eu falei, tudo bem. Aí ela saiu, né, assim, do WhatsApp, né? Passaram 15 minutinhos, ela me mandou uma mensagem assim, Rodrigo, eu fiquei pensando aqui, eu não posso fazer a sessão amanhã, mas será que a gente pode fazer outro dia? Eu falei, pô, pode. Só estava esperando você me perguntar. Né? Então, assim, essa energia que ela tem hoje, que ela usa a favor dela, isso não tem preço, gente. Ela ainda tem problemas, ela ainda tem dificuldades, muitas. Mas isso não tem preço. E sabe o que é mais bonito nessa história toda? Ela parou de se vitimizar. Os filhos hoje estão super colados com ela, super apoiando o processo dela. Né? Eu pude até receber um feedback da filha dela que me mandou uma mensagem falando, cara, minha mãe está muito melhor, está muito legal, poxa, eu estou muito feliz, hoje ela está conseguindo viver a vida dela, e etc. e tal. Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Ela poderia me pagar o ano inteiro ali, de uma vez só. Não valeria o que foi escutar aquilo. Então, assim, é preciso a gente poder olhar com cuidado para essas introjeções, para esses valores, né, que a gente traz na nossa vida. Não é que eles não sejam importantes. Eles são. Em vários momentos, eles foram a base para que a gente pudesse seguir com a nossa vida. Mas se a gente não puder olhar para eles, revisitá-los e ver se faz sentido nesse momento continuar fazendo desta forma, a chance da gente ficar parado, da gente não sair do lugar, da gente não mudar, é muito grande. Muito, muito, muito grande.
né? E aí, assim, se isso acontecer, não tem crescimento. Vida é mudança. Mudança é crescimento. Ou a possibilidade de. Né? Porque, de novo, mesmo se der errado, a gente está aprendendo alguma coisa. Mesmo se der errado, pode ter certeza, alguma coisa você ganhou com isso. Vai ficar guardadinho lá. Você vai poder agregar essa ferramenta ao seu arsenal. Né? E aí pode fazer toda a diferença em situações futuras. Bom, esse era o recado que eu tinha para dar aqui para vocês. Né? Eu vou abrir aqui para vocês poderem começar a fazer as perguntas. Não sei se já fizeram alguma, eu vi que pipocou alguma coisa ali, mas eu não confesso que eu não li, para não desconcentrar. Por enquanto não, Rodrigo. Ok. Alguém tem alguma pergunta, então? Quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Eu fiquei com uma dúvida, Rodrigo. Oi, Carol. Você tinha falado que mudança é ajustamento criativo, mas eu não entendi a manutenção. A manutenção do quê? Das crenças, dos valores que a gente recebeu? É isso? A manutenção, a gente fala de ajustamento conservativo. Tá? Ou cristalizado, enfim, chame como quiser. Que é assim, a pessoa ela se ajusta à situação, mas não de uma forma criativa. Então, o que ela faz, na verdade, ela se ajusta trazendo algo do repertório dela que já era consolidado. Ou seja, ela faz da mesma forma. Ela repete um jeito de ser para tentar resolver aquela situação. Né? Então, assim, acho que você vai lembrar um pouco disso. Acho que você vai lembrar disso, né? Que você estava na introdução também. Eu agi com... Eu usei de um ajustamento cristalizado, né, conservativo, naquela história da cobra, no slide da cobra. Meu movimento é tudo bem. Fugir para mim é importante? É importante. Porque assim, eu tenho pavor de cobra. Opa, Carol... tudo. Tá aqui. Eu tenho pavor de cobra. Então eu prefiro não estar em contato com cobra. Cara, era só uma imagem. E acho que a cobra não ia me picar, não ia correr atrás de mim, não ia fazer porra nenhuma. E o que eu fiz? Virei a cara. Que é o que eu sempre faço para cobra. Imagina eu assistindo a Anaconda. Eu vou passar o tempo inteiro olhando para o lado. Né? E não vou aproveitar o filme. E não vou aprender lufas com isso. Né? Pior que eu sei os nomes de todos os filmes que tem cobra no meio, tá? Até então era para não ver. Então, assim, Carol, buscar estar ali de uma outra forma, podendo entrar em contato com aquela situação, buscando trazer algo diferente para lidar com aquela situação, é o que pode me permitir. Ok, eu posso até olhar um pouquinho para a cobra, se for duro demais, dá uma, sabe? Mas assim, simplesmente pegar e virar a cara, logo que aparece a imagem, cara, é o que eu sempre fiz, a vida inteira. O que isso me agregou? Absolutamente nada. Então, a diferença do ajustamento conservativo para o criativo é isso. Você usar de algo que assim já é conhecido apenas para você ficar ali na... porque tem isso também, eu acabei não falando. A manutenção, né, o ajustamento conservativo, ele traz uma falsa, vamos botar assim, impressão de segurança. Sabe? Porque você está numa zona de conforto, está tranquilão. Então, assim, mas você não agrega nada. Você não cresce. Conservativo, então, pode-se dizer, é igual o que as crianças gostam de ficar assistindo filme e desenho repetido, porque eles já têm aquela segurança daquilo que vai acontecer. Tipo, toda noite eu tenho que contar
quase sempre as mesmas histórias para o meu filho, porque ele gosta, porque por mais que cause por exemplo, do Lobo Mau, essa parte dá um certo medo nele, mas como ele já sabe o que vai acontecer, digamos assim, chega nessa parte, eu vejo que ele fica igual você na história da cobra, dá um nervosinho nele, ele tapa o olho, mas ele tem essa sensação de segurança. É mais ou menos isso? Olha, Isis, com relação a essa história que você contou, eu não vejo assim não, tá? Vou te explicar. Ele gosta da história. Ponto. Quem nunca assistiu 2 vezes o mesmo filme, ou leu 2 vezes o mesmo livro, ou sei lá, enfim, vai no mesmo restaurante, né? Mas assim, a cada situação dessa, a cada vivência dessa, cada vez que você conta a história para ele, é uma situação diferente. Porque a sua entonação na leitura vai ser diferente, porque a luz do quarto está diferente, porque o momento é outro. Ele já não é mais o menino que escutou a história da última vez. A forma como ele lida na hora que o Lobo Mau aparece pode até ser conservativo. Pode até ser. Mas o fato dele pedir para você contar a mesma história, não necessariamente isso aí é um ajustamento conservativo. Isso pode ser apenas um gosto dele. Agora, é óbvio, seria muito legal se ele pudesse experimentar outras leituras, né? Na verdade, que você pudesse contar outras histórias para ele, que pudesse escolher outras também. Né? Aí é uma questão para assim, se prestar atenção. Né? Ele escuta outras histórias? Eventualmente você conta outras histórias para ele? Sim, ele escuta outras histórias. É que eu quis pegar esse exemplo específico, né? Não só dele, mas das crianças gostarem sempre de assistir ou ouvir histórias repetidas por terem essa segurança, né? Essa sensação assim, já sei o que vai acontecer. Mas ficou claro para mim que a parte ali de como ele reage ali, por exemplo, na parte do Lobo Mau, isso é um ajustamento criativo e não o fato dele querer ouvir sempre as mesmas histórias. Obrigada. Nada, que isso. Rodrigo, queria compartilhar com você aqui, apareceu outras... Não é nem perguntas, né? Mas só algumas coisas que as pessoas comentaram. A Suelen Cernadas, ela colocou assim, eu não sei se não ouvi, mas como ficou o casamento dela depois dessa mudança no processo terapêutico? Não, você não ouviu, Sueli. Na verdade, o que aconteceu ali foi o seguinte, o marido faleceu. Né? Então, assim, sem querer, ela deu uma sorte danada. Se é que eu posso dizer isso, né? Mas... o cara era... assim, eu omiti algumas coisas aqui por conta do tempo, né? Mas só para vocês entenderem. A formação dela, ela se formou em professora, foi trabalhar com crianças. Não é à toa. Deu aula para o jardim durante anos. Hoje está aposentada. Né? E ela literalmente sustentou essa casa. O marido tinha um emprego bom, mas o marido era um pilantra de marca maior. Fazia dívida atrás de dívida, e quem segurava tudo, mês a mês, era ela. Ela não fez só isso, né? Ela foi vender, né? Enfim, coisas, né? Roupas, no caso, para poder aumentar a renda, porque só a escola não dava. E aí ela levava, vendia na escola para as colegas, vendia para outras pessoas, enfim. E ela já está aposentada da escola, mas até hoje ela vende as roupas. Tem uma renda boa, graças a Deus, graças ao esforço dela. Né? Essa pessoa que falava para mim que assim, hoje, na verdade, o grande arrependimento dela é ter passado tanto tempo acreditando que amor era sofrimento. Rodrigo,
Pegando até esse seu gancho, a Rosana Martins comentou também. Muito legal essa virada da sua cliente, Rodrigo, dessa crença de amar tem que ter sofrimento. Eu imagino quanto isso... Desculpa, Aline, você pode repetir aqui? Posso. Deu uma falhada. A Rosana Martins colocou, muito legal essa virada da sua cliente, Rodrigo, dessa crença de amar tem que ter sofrimento. Eu imagino o quanto isso possa ter norteado a vida dela e atravessado as relações, inclusive com você. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Essa é uma cliente que, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, muito especial por ela, sabe? E ela fala para mim, assim, quase toda a sessão, né? Assim, até de vez em quando tem que tomar um certo cuidado, fala assim, gente, calma, né? Que assim, ela fala, Rodrigo, você faz uma diferença, você fez e está fazendo uma diferença na minha vida muito grande. Sou muito grata a você, te amo, né? Então, assim, eu recebo esse amor dela. Eu percebo que é um amor genuíno, né? Mas, assim, só tomar o cuidado também para não... Eu não confundir o carinho e o amor que eu tenho, porque nós, terapeutas, podemos e normalmente amamos os nossos clientes de alguma forma, né? A pessoa está ali abrindo o coração, cara, trazendo suas histórias mais difíceis. Como é que você não vai amar essa pessoa, né? Mas assim, a gente precisa tomar só o cuidado para não confundir, né, a relação terapêutica e não deixar esse amor atrapalhar no trabalho. A Eliane Fará, Rodrigo, também, né? A nossa mestra botou, se amar é sofrer, ela agiu de acordo. Ela agiu de acordo. Ela agiu de acordo, sim. Durante muito tempo. Ainda bem que ela pôde ter uma nova reflexão, né? Uma nova percepção de o que é, uma nova compreensão do que amar pode ser também. Né? Eu lembro que durante o trabalho, eu até brinquei com ela, né? O pessoal mais novo talvez não vá lembrar, mas galera da minha idade com certeza. Tinha aquelas figurinhas do amar é. Né? Eu cheguei a usar isso com ela. Né? Porque ali tinham várias formas de amor. Né? E aí eu pedia para que ela falasse, né? Como que cada figurinha daquela tocava ela. Né? Então, assim, amar é levar uma flor, amar é perguntar como foi seu dia, amar é dar um beijo quando chega em casa, amar, enfim. Né? E aí ela pôde perceber que amor, que você não precisa sofrer, que você assim, amar pode ser nos pequenos gestos, amar pode ser no olhar, amar pode ser no cuidado, no querer bem. Enfim. Mas sim, Helene, ela agiu de acordo durante muito tempo. Infelizmente, né? Porque eu concordo com ela. É uma pena que ela tenha passado 50 e tantos anos vendo a vida dessa forma. Né? Quanto amor ela podia ter dado para o mundo, né? Quanto amor ela podia ter dado, podia ter reconhecido, né, se permitido receber também. E talvez ela nem entendesse que aquilo era amor, que as pessoas estavam dando para ela. Mas se não fosse assim, eu e meu discurso otimista, se não fosse assim, você não estava ajudando a gente aqui com essa história. É verdade. É verdade. Que bom que ela fez como fez, que ela faça diferente agora. Mais alguma pergunta, Aline? Não, por enquanto não. Alguém quer fazer mais uma pergunta, gente? Pergunta, comentário? Rodrigo? Oi? Rosana. Ela dividiu Oi. com você algum sentimento de culpa, né? A gente está falando do caso dela e me veio essa reflexão por esse tempo, né? Que teoricamente ela possa ter perdido. Ela dividiu com você isso? Sim, tem um sentimento de culpa ali, em especial com relação aos filhos.
né? Porque ela nessa coisa de entender que amar é sofrer, ela entendia que ela amava os filhos, mas ela não conseguia demonstrar, pelo menos não de outras formas, a não ser fazendo as coisas, né? Pagando as contas e arrumando a casa, etc. e tal. Ela não conseguia demonstrar para eles de outras formas. Então, assim, ela não tinha um movimento de, por exemplo, chegar para a filha, para o filho e fazer um afago, né? Sempre que tinha que ter sacrifício e sofrimento, né? Tinha que ter, o tempo Não todo. podia ter alívio, né? Alívio nunca. Isso. E a coisa é tão doida, isso é a vida, né, gente? Como é lindo, né? Que a filha ficava tão indignada, como diria o indignada, né, com esse jeito de ser da mãe, que a filha só sentava o pau na mãe. Por isso que eu fiquei tão emocionado, inclusive, com a mensagem da menina, né? Porque a menina hoje tem uma relação de respeito, amor e carinho com essa mãe. Né? Ela consegue, inclusive, assim, a grande mudança aconteceu mesmo com a filha, né? Quando a filha virou para a mãe e falou assim, mãe, se meu pai fosse vivo hoje e pedisse para voltar, você voltaria? Aí a mãe, de jeito e maneira. Porque ele já tinha saído de casa, voltado, né? Mais de uma vez. E aí, quando a mãe respondeu de jeito e maneira, mas assim, sem titubear, a filha... Aí ela perguntou, foi muito difícil o casamento para você, né? Aí ela, foi terrível. Você não faz ideia. A filha era o pimpolho do papai. E ela, quando falou isso para mim, né, quando a cliente me contou, ela falou assim, eu não sei o que vai acontecer. Talvez ela me odeie e me queime na fogueira agora. Eu falei assim, vamos esperar para ver? Na semana seguinte, ela já veio me trazendo uma forma da filha se colocar com ela totalmente diferente. E tá sendo lindo, 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 lindo. Mas sim, ela tinha essa culpa da forma como ela lidava com as crianças por conta de toda a história dela. Rodrigo, eu quero compartilhar com vocês algum recadinho também de algumas pessoas que mandaram. A Eliane Feijó colocou, excelente palestra, Rodrigo, obrigada. Obrigado, Eliane. Cristina Mesquita botou, obrigada, Rodrigo, por compartilhar a sua história, a história da sua cliente, como nos tocamos e aprendemos com o outro. Beijo, Cris. Obrigado. O Lucas Souza colocou, ótima palestra, tudo passado com muita clareza. Amei. Eu não conheço o Lucas Souza, não sei quem é, não conheço montes, mas se não for a mesma pessoa, né? Obrigado, Ratinho, irmão. lembra? É o Ratinho, Rodrigo. Pois é. É o meu experimento. Ele mudou de nome para tentar fugir. Deixa ele, eu corro atrás. E a Regina Célia colocou, mas o legal é que hoje ela pode exprimir esse amor de outra forma. Deve ser, não sei, né? Expressar isso para mim. Sim. É isso mesmo. Ela pode expressar, mostrar esse amor de uma outra forma. Obrigado, Regina. E a Ana Carolina colocou parabéns pela palestra, maravilhoso. São 2h30, só para você saber. Obrigado, Ana Carolina. A Ana eu não conheço pessoalmente, então, mas obrigado pelo carinho de todos aí, né, pela presença, né, por terem me aturado aí durante uma horinha. Espero que tenha sido bacana para todos. Né? E qualquer coisa, gente, se quiserem trocar mais a respeito, quiserem conversar mesmo sobre esse tema ou outros, fiquem à vontade para me procurar. Tá? Enfim, Rodrigo Nicolau. Pode me procurar lá no contato, faço parte da equipe. Tem meu Instagram também, né? Nicolau Nietzsche. Só procurar lá, tá bom? Obrigada, pessoal. Aí, aproveitando, só para falar para vocês, agora às 3 horas tem o nosso próximo evento, né? O nosso workshop com a Eliane.
segunda chance, então botei o link aí, quem não se inscreveu, dá tempo ainda, tem muitos ainda trabalhos para serem feitos, então fiquem com a gente até o final de sábado, vamos fazer uma maratona juntos e nos encontramos aí no próximo da Eliane. Isso aí, eu não pude estar no primeiro trabalho, mas eu vou ter uma segunda chance, viu? Maravilhoso. Beijo, gente. Beijo. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco. Até. Até.